Olá, tudo bem, gente? Como vocês estão? Eu sou a Alana de Pinho, seja bem-vinda ao canal de edificação. Estou hoje aqui num ambiente um pouquinho diferente, né? O estacionamento do condomínio onde eu moro. E eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Números capítulo 13, capítulo 14. Você pode dar uma conferida depois na sua Bíblia. E eu aguardei muito para falar a respeito disso. É um assunto que está todo mundo falando e eu sei que fica chato demais, fica uma coisa cansativa. Nossa, mas vai falar disso de novo, vai falar disso mais uma vez. E muita gente falando que Deus falou isso, Deus falou aquilo, e eu também não gosto disso, assim, dessa banalização, né, nesse sentido. Eu acredito muito que o Senhor fala e a própria palavra dele diz que ele não faz nada sem antes falar com os seus santos profetas. Enfim, Números 13 e Números 14 fala a respeito de um momento onde Deus disse para Moisés que Moisés deveria escolher um homem de cada tribo para enviar para a terra de Canaã, que é a terra prometida aos filhos de Israel, né? Era a terra prometida naquele tempo. E Moisés fez assim, enviou esses homens para a terra de Canaã para que eles espiassem aquela terra, né? Dessem uma olhada como era a terra, se era boa ou má, se era fértil ou infértil, e enfim, algumas características da terra. E Moisés pediu também para que eles, quando retornassem, eles trouxessem o fruto da terra. E eles fizeram assim, dessa forma. Porém, foi possível perceber quando eles retornaram, depois de 40 dias, o feedback que eles deram foi algo que ficou um pouco assim dividido, né? Foram duas percepções. Josué e Caleb tiveram uma percepção, enquanto os outros 10 espias tiveram uma percepção totalmente diferente. Eles olharam para a mesma situação, porém o sentimento deles, o espírito deles foi diferente. E no final das contas foi isso que determinou o destino que cada um deles teve. Os 10 espias, né, ou seja, os espias exceto Josué e Caleb, eles olharam para a situação e eles tiveram medo. O medo fez com que eles murmurassem, difamassem a terra, fez com que eles ficassem inclusive paralisados no deserto, e eles não entraram naquela terra prometida por Deus, a terra que emana leite e mel. Enquanto que Josué e Caleb, eles olharam para a terra e viram os mesmos problemas que aqueles outros 10 espias viram, que na verdade eram os gigantes que haviam ali. Eles também viram, porque eles não tinham problema de vista, então eles viram, correto? Então, ok, todos eles viram a mesma coisa, porém eles se mantiveram naquilo que Deus disse. O coração deles não se desfaleceu olhando para a circunstância com olhos naturais. E a palavra de Deus diz que nós devemos andar por fé e não por vista. Diante desse momento que o mundo inteiro está atravessando, né? Não só o Brasil, mas eu acredito que essa palavra é bem assim específica para o nosso país, né? Nesse momento, que se vier abençoar outra pessoa, glória a Deus, mas eu entendi que é exclusivamente para o Brasil. E o que veio ao meu coração da parte de Deus foi o seguinte: nessa nação está acontecendo algo muito semelhante ao que houve naquele tempo, porque nós estamos vendo aqui um povo dividido. Tem um grupo de pessoas que acredita, que está confiante em Deus, está vendo que a situação não é assim tão fácil, está tomando todos os cuidados que deve tomar, mas mantém a sua confiança em Deus, enquanto um outro grupo de pessoas está apavorado, está desesperado, não tem tido confiança em Deus. E isso é bastante complicado. E ali naquele tempo, quando esses espias voltaram, e aqueles que murmuraram, infelizmente o fim deles não foi bom. Eles inclusive chegaram a dizer, depois de ter espiado a terra, que melhor seria eles terem morrido lá no deserto ou mesmo no Egito. E sabe o que aconteceu com eles? Eles morreram mesmo, morreram ali no deserto. E os espias que foram ali na terra de Canaã, espiaram a terra e voltaram trazendo a notícia ruim, Deus diz que eles morreriam de pestilência, que é uma praga, e eles morreram assim, dessa forma. A pestilência é uma doença muito contagiosa e que ela causa um alto grau de mortandade, inclusive algo muito semelhante ao que está acontecendo aqui. E algumas características que foi possível observar nesse texto também, inclusive aqueles espias
eles trouxeram um feedback assim ruim, na verdade, da terra, e os filhos de Israel que estavam aguardando esse feedback para tomar posse da terra, eles começaram a murmurar contra a liderança, que ali no caso era Moisés e Arão. Eles pensaram que estavam murmurando contra Moisés e Arão, mas na verdade eles estavam murmurando contra o próprio Deus, e a gente pode ver isso um pouquinho mais à frente no capítulo 14. Enfim, qual é a conclusão de tudo isso? O Senhor diz que nós devemos andar por fé e não por vista. E em Números 29 está escrito também que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, e que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E o que Ele fala, Ele faz. Ele é diferente do homem que muitas vezes promete, não cumpre, fala e não faz. O Senhor disse que praga alguma chegaria à nossa tenda. O Senhor disse também que os anjos dele acampam-se ao redor daqueles que o temem, e a estes Ele livra. Em nome de Jesus, que você que está ouvindo essa palavra, tome posse dela agora, que você acredite. Em nome de Jesus, que a fé do Senhor, a fé que é um dom de Deus e que vem pelo ouvir da palavra de Deus, que a fé nele venha sobre sua vida nesse momento, você acredite em tudo aquilo que Ele diz e o seu coração se descanse diante dessa situação, porque essa é a vontade de Deus. Ele diz que aos amados dele Ele dá enquanto dormem, e o Senhor traz tanta provisão quando a gente crê naquilo que Ele pode fazer. Então que nesse tempo, para tantas pessoas tão difícil, que o seu coração tenha paz, que é uma paz que excede todo entendimento, aquela paz que parece loucura, mas que essa paz esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu agradeço vocês que ouviram a palavra até agora, a palavra de Deus, aquilo que Ele trouxe ao meu coração. Se foi bênção para a sua vida, compartilha com outras pessoas que você acredita que precisam também. E vamos crescer juntos. Se inscreva aqui no canal, curte, comenta, amém? Vamos caminhar, em nome de Jesus. Um abraço, gente.